Então seria um momento agora para senhor. a gente dar uma observada assim, nessas características populistas, no caso, até a Maria Luísa na aula passada já fez uma menção, que ela já tinha feito a tarefa, né, a menção ao que representou o populismo do Jânio Quadros, por exemplo, né? E aí a gente completa com o populismo do Juscelino Kubitschek. E a gente encerra, né, suspende essa parte da matéria, para a gente então seguir com outro assunto na aula, não sei se nós temos aula quinta ou sexta, né, para a gente então já encaminhar para o encerramento dessa parte e passar para outra, certo? Então, eu vou entrar aqui, eu mandei em separado aí no grupo do WhatsApp o link direto para a frequência, tá? Só a título mesmo de facilitar ou de adiantar a coisa aí. Cadê a nossa aula? Está aqui. História do 9º ano. Então, meninos, é o seguinte. Nós já vimos lá eu queria provocar vocês a essa aula de hoje, né? Provocar a seguinte situação. Nós temos um presidente atual e que fique claro que eu só estou falando... Boa tarde, tudo bem. Eu só vou falar dele porque ele é o presidente atual. E ele tem a sua pegada populista, não é dúvida para nenhum de nós, né? Então, vamos observar algumas características dele, que principalmente é nomeada pelos apoiadores dele, e se tem alguma coisa a ver com características que nós vamos mencionar dos dois lá de 70 anos atrás, né, de 60 anos atrás, que é o Jânio Quadros e o Juscelino Kubitschek. Certo? Principalmente o Jânio Quadros. Vamos ver se tem alguma relação. Você conseguiu ver essa relação, Maria Luísa, em algum ponto? Ou não? A relação dos dois em questão... Porque o Jânio Quadros teve um momento dele populista ali, da mesma forma que o nosso presidente atual também teve seu momento populista. Você conseguiu ver uma relação parecida entre eles? A relação de querer manipular as pessoas? Não, isso aí é de qualquer um, né? Isso aí é de qualquer um. Mas eu falo alguma coisa mais específica, né? Você não conseguiu ver, então, não. Não tem problema, não. Aí eu vou tentar mostrar para vocês isso que eu estou achando que eu vi, né? Que eu vejo. Porque, na verdade, isso aí é o interesse de quase todos os que assumem o governo e atua, né, na condição populista mesmo, de se apresentar como uma boa opção ou, se não, até uma única opção, né? Então, nós aprendemos isso aí lá com o próprio Getúlio Vargas. Olha o que podemos citar dele aqui. O Getúlio Vargas foi o primeiro, né? Primeiro líder a ter grande destaque no Brasil com a característica populista. Nós já vimos aqui, o governo dele foi de 30 a 45, depois de 51 a 54. A gente fica repetindo essa data aqui para, de alguma forma, esse trem fixar na cabeça de vocês, tá? Fica repetindo, toda vez eu estou repetindo aqui para a gente, mais ou menos, ter noção do tempo histórico que nós estamos trabalhando. E aí ele tem o slogan, né? Pai dos pobres e mãe dos ricos, não é? Sim. Como o senhor tinha perguntado para a Maria Luísa, em relação do atual com o Jânio Quadros, ele tem a mesma característica de andar junto com os seus apoiadores, né? Comer também tem alguns momentos desses. Frases que apoiam, né, o povo, né, os apoiadores dele, de forma que o que ele defende é o mesmo que o dos apoiadores. Isso. Não, muito bom. Obrigado pela participação. Eu tinha falado o nome da Luiz, mas quando eu chamo, que fique claro, né? Obrigado por você ter manifestado, Bruno, e que fique claro para todos vocês. Às vezes eu chamo o nome de um de vocês, não quer dizer que esse um é obrigado a falar, e não quer dizer que é só esse um que é para falar, tá? Quando eu falo o nome de um, é só para citar mesmo o nome, mas qualquer um de vocês, e se não todos vocês, poderiam se manifestar e participar da aula, seria muito bom, tá? Então, que bom que teve esse manifesto e que ficou claro, tá? Sim. Nesse caso, os mais interessados seriam a maioria, né? Desculpa, não entendi. Os interessados sobre o governo, como o Bruno estava falando. Os apoiadores, você está falando, ou é outra palavra? Os apoiadores. No caso, seria a maioria que o governante ele queria manipular, por assim dizer. Olha, tem dois pontos.
Um ponto é concorrer às eleições e ser eleito. E outro ponto é governar de fato, né, Isa? Então, ou seja, o Jânio Quadros, por exemplo, nós vamos começar falando dele aqui, ele fez uma campanha, foi todo simpático com o povo, mas quando ele começou a governar, aí ele já foi um pouco, vamos dizer, chato, né? Ele se envolveu em situações... A palavra é moralista. Eu lembro. Moralista, então a palavra é essa. Então ele foi moralista e se tornou muito rigoroso, né, naquilo que ele estava empenhando enquanto governo. E ele ficou no governo 8 meses, né? E saiu dizendo, olha, a culpa não é minha, a culpa é de forças terríveis que estão aí para atrapalhar, ameaçar meu governo. Né? Então, um pouco isso. Esses apoiadores ser a maioria, pode ser, porque senão não teria eleito, né? Não teria sido eleito nas eleições. Mas ele tomou presidente, professor? Não, mas aí é complicado, Bruno, a gente fazer esse juízo de valor aí, né? Porque, primeiro, foi muito curto o período dele, né? Vai depender dos pontos de vista, né? O danado do país é que ele estava... Bom, do ponto de vista geral, a questão do bom, eu estou querendo entender que você está falando no sentido de desenvolvimento, de emprego e etc, né? Isso sim, mas todos eles foram, porque foi na época de ouro, como a gente já falamos aqui, né? Como nós já falamos aqui. Foi na época de ouro mesmo. Então, ou seja, era difícil dar errado, né? Qualquer um presidente naquele momento ali. Então, mas o período dele foi muito curto. E logo ele renunciou por conta de uma disputa entre dois grupos, chamado comunas e reaças. Os comunas, então, apelidinho para os comunistas, aqueles que defendem o socialismo, e reaças é apelido para reacionários, aqueles que defendem a tradição, defendem a coisa como está, o capitalismo, o liberalismo. Ok? E aí teve esses conflitos de grupos internos no Brasil que ameaçou o governo do Jânio Quadros. Mas vamos ver o que um pouco sobre... Sim. Reastas são os mesmos... tem o mesmo significado que os liberais? Sim. É o grupo dos liberais. São reacionários. São aqueles que não aceitam mudança, aqueles ligados à tradição, né? Ah, entendi. Não a tradição é contra o desenvolvimento, não, viu, Bruno? É a tradição no sentido de que o capitalismo que manda, então os ricos são os ricos e pronto, nesse sentido aí. Liberal mesmo. Né? Não tradicional no sentido de voltar às coisas como era antes, mas no sentido assim, de manter o status quo, da situação como está lá. Mas o fato é que todos esses líderes populistas, né? Então, olha a questão da comparação que eu quero fazer com vocês, que eu provoquei vocês a pensar o nosso presidente atual e esses presidentes daquele tempo lá, do 1946 a 64, né? Então, é o representante do povo, é o homem do progresso, é o defensor da nação, é o grande líder, é o porta-voz das massas, sabe? Então são adjetivos, viu, Isis e seus colegas, esses apoiadores, então coloca, não é o Bolsonaro, é o mito, entendeu? Então é um sujeito que tem as características melhores que qualquer governador, presidente teve na história do Brasil, entendeu? Então é muito essa questão. Aí um ponto, não sei se é curiosidade de vocês, uma aluna até perguntou, mas professor, naquele tempo não tinha nem o WhatsApp, né? Ela não falou desse jeito não, mas eu estou só interpretando, né? Como é que ele falava as coisas lá e aqui no interior o pessoal que ia votar nele decidia por votar nele ou não? Como é que era essa coisa? O jornal, a televisão? Bom, a televisão estava surgindo ainda por aqui, né? Mas o que sempre tem e sempre teve? Os cabos eleitorais. Esses cabos eleitorais são aqueles representantes lá do candidato aqui dentro da sua cidade. Pode ser que o Bolsonaro nunca virá a Iporá. Pode ser que ele nunca venha a Iporá. Viu, João Pedro? Mas você pode ter certeza que vai ter alguém aqui em Iporá que vai falar com você, João Pedro, vota no Bolsonaro. Ele é um bom opção e tudo mais. Entendeu? Então, ou seja, ao longo da história sempre teve esses cabos eleitorais que replicam. Aconteceu aqui em Porá uma passeata pró-Bolsonaro. Tinha acontecido na semana anterior uma passeata contra Bolsonaro. Né? Então, ou seja, são esses cabos eleitorais que estão por aqui. Não sei se isso
se encaixa, mas assim, então, dizemos que, assim, igual você tá falando, o Bolsonaro pode até não vir em algumas cidades do Goiás, mas assim, sempre vai ter algum porta-voz, né? Ou seja, algum, não é bem essa palavra que eu quero usar, mas como se diz, um subordinado, né? Sim. É É um apoiador, né? Um apoiador. Mas a palavra mais certa, que é até uma profissão, viu, aqui no Brasil, cabo eleitoral. Então tem aqui em Porá alguns vereadores, sabe, que eles se tornaram vereadores justamente para fazer a campanha para manter a eleição depois do Bolsonaro e do Caiado e dessas pessoas que não estão tão próximas da gente, mas que precisam do nosso voto para ser eleita, né? Dentro do processo todo aí. Então, essas pessoas sempre vão trazer para a gente essas características desses que Professor, podem ser nossos governantes. Sim, e essa é uma boa tática, porque os cabos eleitorais falam, eles levam aquilo como se fosse verdade, não lê nada, não pesquisa nada sobre o assunto e vai. sim. E aí vai tendo as defesas e campanhas, etc. né? Então, o Jânio Quadros, como... Professor, Sim, agora eu tô com uma dúvida. Uma dúvida não, uma pergunta que eu quero saber, que eu fiquei pensando agora. O senhor falou sobre esses cabos eleitorais nessa época. Nessa época, ainda existia o voto de cabresto? Que eu não, se eu não me engano, é na época da oligarquia que existia, mas nessa época a pessoa se pagava ou fazia alguma subordinação para poder votar ou não existia mais isso? o que é isso, Maria Luísa? Nunca teve na história desse país voto de cabresto. Você está fazendo mentira, você está fazendo fofoca contra os políticos daquela época. Está entendendo a ironia? Então, isso é uma crítica que a gente faz. Sabemos que teve voto de cabresto. Sabemos que tem voto de cabresto, Maria Luísa, até hoje. Nas eleições municipais e federais tem esse voto de cabresto do mesmo jeito, né? Essa compra de votos. Acontece, sempre aconteceu, mas isso é o quê? Uma corrupção, tá, Maria Luísa? Por isso que eu falei, nunca houve, porque nunca vai ter registrado na nossa história alguma coisa nesse sentido, certo? Então, sim, teve, como tem até hoje. Como acontece no dia da eleição, alguém viu professor, esses mas assim, cabos eleitorais visitar. Eu trouxe aqui um presente que fulano mandou te entregar, tá? Aí você e seus filhos lembram dele para você ajudar ele também. professor, mas assim, é, voto de cabresto, naquela época as pessoas eram forçadas a votar, né? Hoje em dia, às vezes, ainda pode. As pessoas, como se diz, era forçada a votar em algum eleitor, né? Mas assim, hoje em dia pode até se dizer que tenha, mas não é do mesmo jeito que antes, né? Porque antes Não, as sim, pessoas. sim. É como eu estou te falando, né? Então, ou seja, tem algum candidato que vai lá na sua casa e fala aí com você, ó, Enzo, tem aí seu pai, sua mãe, sua tia. Tá aqui, eu trouxe um presentinho para você. E aí vocês vão votar hoje lá, então vocês lembram bem disso, tá? Aí deixa lá uns R$ 200, sei lá o quê, que pode ser que seja o que valha o voto seu e da sua família, né? Então, ou seja, é diferente nesse sentido, mas ainda há essa corrupção nas urnas, sem dúvida nenhuma, até nos nossos dias, ok? Então, o Jânio Quadros, por exemplo, ele, como os meninos já falaram para a gente, abraçava desconhecidos, comia com seus eleitores, né? E aí, quando ele foi eleito, então ele teve uma moralzinha ainda. Ó. Ele elegeu a vassoura como símbolo do seu governo. Para quê? Para varrer a corrupção do país. Então, ó, que presidentão que nós temos, né? Então, vamos olhar aqui, vassoura Jânio Quadros. Isso é real, certo? Vamos aqui nas imagens. Olha só essa foto aqui. Vamos pegar essa que está mais clarinha. Tá vendo? Então, assim, isso aqui é uma foto oficial, né, lá. Esse aqui é o Jânio Quadros, tá? Bigodinho aqui. Interessante isso, né? Então, usar esse símbolo, porque é um cara popular demais da conta, um cara que... Aí tem os memes, né? Que Bolsonaro deverá usar a vassoura que Jânio Quadros não usou, né, ou não teve tempo de usar. Aí o pessoal faz os memes mesmo, né? Só que aí ele começa a mexer com as coisas polêmicas. Por exemplo, proibir rinha de galo, aqueles eventos de briga de galo. Proibir. Porque não é só colocar os galos para brigar, tem todo um processo ali de aposta, né? E participação do povo ali, que não tem controle do Estado. Você pode, controlado pelo Estado, jogar na loteria.
Então, se você ganhar na loteria, já ganha o prêmio, já desconta o imposto de renda, ou seja, o Estado combina isso aí. Agora, jogo do bicho, né? Que tem uns bicheiros, lá na vizinha da minha casa tem um bicheiro lá. Então, o que é o jogo do bicho? Tem de 1 a 25, tem ali, cada número representa um bicho, e as pessoas apostam. E conforme a aposta e o sorteio acontecer, ali multiplica o dinheiro que aquela pessoa apostou, né? E tem sorteio 2 vezes por dia, né? Durante, acho, todos os dias, não sei se domingo tem, mas enfim. Então, mas são jogos que não são controlados pelo Estado. E o Jânio Quadros se tornou moralista. Por exemplo, nós estamos repetindo isso aqui, né? Uma coisa que eu fiquei um pouco chateado, que é essa proibição que ele fez aqui, mas faz parte, né? Ele proibiu o uso de biquíni em desfiles de moda. Olha que absurdo. Mas, enfim, ele também, nessa situação, né, no processo da renúncia, ele disse que o problema foram as forças terríveis que ameaçaram o mandato dele. Certo? Então, Eugênio Quadros. Um outro sujeito muito famoso que já chegando foi o Juscelino Kubitschek. O símbolo dele era isso aqui, ó. Então, o símbolo é a mão aberta para mostrar os 5 dedos. O slogan dele era esse aqui, tá vendo? Olha, 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E ele teve tudo para provar, esse danado fez isso mesmo, sabe? Ou melhor, demonstrou isso mesmo. Então, aquela questão, né, Bruno? O desenvolvimento. Então, no governo dele chegou televisão. O povo pôde ter televisão, comprar televisão. Pôde ter, no sentido assim, de ter possibilidade para ter televisão. No governo dele foi que foi fabricado os primeiros carros populares do Brasil. Entendeu? Então, ou seja, foi um boom, né? Foi um up aí, mas a marca dele, das mais, assim, bem determinantes, foi a construção e transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, certo? Então foi uma obra milionária, uma obra de muito milionária, muito dinheiro mesmo gasto, porque Brasília está no Planalto, venta muito, mas é muito quente, sabe? É muito quente. Então o Lago Paranoá, lá em Brasília, que ele foi construído para dar garantia ali das condições climáticas para o país, certo? Então, olha só, muitas indústrias multinacionais estrangeiras vieram aqui para o Brasil, o padrão de consumo foi elevado, né? O conforto das populações urbanas foi aumentado, alguns aparelhos eletrodomésticos chegaram por aqui e os primeiros carros populares, tudo no governo do Juscelino. Então, assim, já estava na perspectiva. Como eu disse agora há pouco, era muito difícil dar errado um governo nessa época aqui, entendeu? Mas foi um projeto ousado, caro, que é a construção dessa nova capital, né, que marcou grandemente a sua administração, certo? Então, lá em Brasília tem uma coisa lá chamada Plano Piloto. Você sabe por que chama isso? Sabe por que lá tem... o formato de Brasília, É, conforme consta na... Tem até uma moeda de cruzeiro, que tem ela, que eu acho que é a moeda de 50 cruzeiros. vou aproximar mais aqui, olha só. Vocês conseguem, eu vou tentar desenhar o avião em cima dele aqui. Não sei se vai ficar bonitinho. Então, deixa eu mudar a cor para um vermelhão aqui. Então, você consegue ver isso aqui, ó, seriam... Ô, cor. Aqui seriam as asas do avião. Certo? E aqui seria o corpo do avião. Ah, professor, entendi. Certo? Agora Aqui você tem... Aqui você tem a asa norte, aqui você tem a asa sul. Somente nas asas que tem local para morar. Residência de moradia. Quem era para morar nesses locais? Principalmente os funcionários do governo, que eram concursados, e alterando a capital de Rio de Janeiro para Brasília, eles tinham que vir também. Então, o governo já tinha que fazer a nova capital, mas tinha que preparar essas casas para esse povo aí. Esse projeto foi todo feito pelo Oscar Niemeyer.
né? Então tem aqui direitos autorais de que não pode alterar. Mas se fosse crescendo, ia perder o formato de avião. Mas não, aqui tem o próprio lago, né, o Lago Paranoá, que ele acaba limitando o crescimento. Pode crescer cidades em volta aí, ó, nas cidades satélites, aí, Guará, Taguatinga, Samambaia, Ceilândia e tantas outras cidades que estão em volta aqui de Brasília. Mas essa parte aqui ela vai ficar intacta. Aqui no eixo aqui é o eixo monumental, tem os ministérios. O Palácio do Planalto, aqui essa casinha é onde o presidente trabalha, né, onde ele despacha. A casa dele é aqui na beira do lago, acho mais ou menos por aqui assim, né? Acho que é por aqui. Então, esse que é o local aí do projeto. Como eu disse, esse lago foi meio que construído mesmo para organizar a climatização da cidade, né? Da nova cidade. E as quadras, né? As superquadras. Foi feito o projeto para que os blocos, né, não tivesse cerca entre outros. Você podia andar debaixo dos prédios assim, e não podia ser prédio muito alto para não ofuscar, e tinha que ser todo padronizado para não atrapalhar a visibilidade dentro da cidade, do plano piloto aí, né? E não tinha cerca, podia andar de um prédio a outro e os apartamentos estariam para cima. E cada superquadra tem esse nome de superquadra, para que você pudesse, a pé, ter acesso ali a uma padaria, a um supermercado, a uma farmácia, esses itens básicos aí de consumo, né? Então, é um pouco essa questão que eu queria mostrar aí. Deixa eu mostrar aqui na forma de satélite, né? Pra gente ver. Vamos ver se a gente chega mais perto aqui, ver se a gente vê alguém lá. Será que a gente acha o Bolsonaro aqui, hora dessa? Aqui, gente, a casa dele, tá vendo, ó? Aqui, essa piscina, o Fernando Henrique Cardoso, o presidente, ele nadava diariamente. Todos os dias ele nadava nessa piscina. Veja. E aqui para trás, vocês lembram de falar do Fernando Collor de Mello? Que aqui na casa, né, tem saída aqui para o Lago Paranoá. O Fernando Collor ele tinha umas lanchas, um jet ski, então ele aproveitava bem essa região aqui para ele fazer suas rasantes no lago, né? Então, cada presidente tem uma marquinha aí nessa situação. Então, essa aqui, a Capela da Alvorada, foi uma capelinha feita pelo Juscelino Kubitschek para a esposa dele, Sara Kubitschek. Foi um anexo, né? Depois da casa pronta, puxou esse anexo, pediu o Oscar Niemeyer para permitir e fizeram essa capelinha lá para ela, tá vendo? Aqui você tem a imagem da capelinha. Muito pequenininha, é só um oratório mesmo, não tem tanta... Não tem lá um espaço para ter missa, essas coisas não. E outra, isso fica claro que eles eram católicos propriamente dito. Então vamos voltar aqui para a gente dar uma olhada lá no eixo monumental, né? O Palácio de Jaburu, onde mora o vice-presidente, né? O vice-presidente da República. Também tem uma Lagoa do Jaburu. Aqui é a casa deles, entendeu? Gente, falar a verdade, uma visita dessa aqui pelo Google Earth, né, pelo Google Maps, é muito melhor que ir lá. Que Deus me livre, uma viagem lá é longe demais da conta, né? Vocês acham? Ou vocês preferem ir lá? Também. Eu acho demorado. Não demora demais. Cansa, né? E lá é longe as coisas. Você chega lá da entrada de Goiânia para lá, você anda uns 70 km para chegar aqui, ó, nesse lugar. Então aqui você tem, olha só, esse aqui é a Praça dos Três Poderes, você está vendo aí o escrito, né? Do lado de cá, Supremo Tribunal Federal. Do lado de cá, o Palácio do Planalto, onde o presidente trabalha, onde ele despacha as questões. Aí uma coisa que eu acho caricato, né? Teve no início da pandemia uma situação dos empresários estavam lá reclamando com o presidente, reclamando da situação do fechamento das empresas, etc., né? E aí o que o presidente fez? Nós temos aqui 3 poderes na República, né? Por isso que passa 3 poderes. Do lado de cá, o Executivo, do lado de cá o Judiciário e aqui o Legislativo, o Congresso Nacional. O presidente saiu daqui a pé do Palácio do Planalto com um monte de empresários e veio fazer manifestação aqui na frente do STF. Então, ou seja, por que eu achei engraçado? Então, os 3 poderes, eles deveriam estar harmônicos, né? Mas, no entanto, um dos poderes veio fazer manifesto na porta do outro poder. Mas é claro que o STF ele faz os processos e tudo, e ele implica com todos os outros dois
Aí. Eu só estou mostrando isso aqui para vocês, gente, para ver que isso aqui era puro mato, não tinha nada aqui. E um presidente, um projeto aí resolveu fazer, então, aqui se tornar essa nova capital. Cada telhadinho desse aqui, gente, é imenso de grande. E é longe um espaço entre o outro, tá? Aí são cada um dos ministérios. 1, 2, 3, 4. Aqui é o MEC, Ministério da Educação, que eu, no caso, eu teria mais interesse em saber ir lá. Tudo bem, meninos e meninas? Agora, só um minuto que resta, vamos falar dos comunas e dos reaças, né? Esses comunas e reaças. Nós temos comunistas e reacionários aqui no Brasil que sempre tiveram conflito e conflito que existe até hoje. Mas por que teve um conflito mais forte naquele momento ali? Nós estamos aqui no período 1960 e alguma coisinha, né? Aconteceu que em 1959 houve uma revolução em Cuba e Cuba se tornou socialista. Os socialistas do Brasil falaram, tá chegando próximo, vamos forçar a barra aqui que o Brasil também pode se tornar socialista, pode se tornar comunista. E esse forçar a barra, essa formação de movimentos e grupos, etc., fez com que os reaças, né, se assustassem e fossem, então, buscar a contrapartida. Quem assumiu essa contrapartida foram os militares. E perceberam, esse governo não aguenta se estabelecer contra os comunistas. Então, os militares assumiram o governo. Então, Maria Luísa e seus colegas, se for perguntar por que os militares assumiram a presidência do Brasil, primeira coisa foi frear o avanço comunista que estava acontecendo por aqui. Evitar que o Brasil se tornasse comunista, certo? E aí você tem esse nome e tal, né? Porque os comunistas do momento, eles eram acusados de crime. Qual que era o crime? Ser comunista. E na hora chamavam eles de terroristas. E aí as pessoas que nascem depois disso, até hoje tem na cabeça a coisa, comunista é ser terrorista, é ser assassino, é ser ladrão, é ser criminoso. A ponto de que assim que os militares assumiram, muitos deles, os famosos, né, porque os mais menos famosos sumiam, né? E os famosos foram exilados e muitos ficaram fora do país de 1964 até 1985, quando teve a Lei da Anistia, que é o perdão do crime, né? O perdão dos crimes, do crime no caso de ser comunista naquele contexto ali. Certo? Então eu falei meio rápido nesses 2 minutos aí. É o João Goulart, né, que foi presidente. No tempo que os militares assumiram, Era né? para ser vice, né, no caso. O João Goulart Sim. era vice do Jânio Quadros, o Jânio Quadros renunciou, o João Goulart assumiu. E no final do mandato do João Goulart, nem terminou de fato, né? Aí teve os militares para frear esses avanços comunistas. Agora fica refletindo uma coisa que não tem resposta, que fique claro, não tem resposta. Será que se nós fôssemos comunistas, seríamos mais felizes? Mas tem que ficar claro, nunca teve comunismo no Brasil. Pelo amor de Dadá. Nunca teve comunismo no Brasil, nem no auge do governo do PT, nunca foi comunista o Brasil, tá? Que fique muito claro isso. Sim? Professor, eu acho que, tipo assim, o comunismo, ele é melhor que o capitalismo, com certeza, só que na teoria, porque na prática a gente sabe que é totalmente diferente. Acho que todas essas metodologias são diferentes, aplicadas na realidade. Mas eu acho que, se acaso, porventura, desse certo o comunismo, seria uma ótima experiência, né? É que ainda não aconteceu. O que aconteceu, eu já falei para você já algumas vezes, né? O que aconteceu lá em Cuba, o que aconteceu lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não foi o comunismo de fato teórico. Foi um comunismo prático, conforme os interesses dos governos daquele momento ali, que garantia o estabelecimento do Estado como governo. E no comunismo não precisa de Estado. É todos nós trabalhando e todos nós nos sustentando de forma comunal, né? Aí, para acontecer, o que tem que acontecer? A facada no coração de qualquer um de nós aqui.
Não pode ter propriedade privada. Entendeu? Não tem propriedade privada. E essa aqui é a diferença que não vai acontecer de jeito nenhum. Eu tenho certeza que não. Sim? Então, meninos, vamos encerrar aqui, porque eu tenho que correr para Goiânia agora. Eu tenho que correr para Goiânia agora assistir uma aula no meu doutorado lá, tá? Começa às 6 horas, já são 6h03. Nossa senhora, professor do céu. Eu vou chegar em Goiânia com um clique aqui. Só que clique aí eu entro na aula em Goiânia. Então, boa tarde. Então, tchau, professor. Certinho, professor. Boa Boa sorte. Tchau, Boa professor. sorte aí agora. Obrigado. Tchau, professor. Boa tarde, professor. Boa aula, viu? Obrigado. sorte.